TikTok ao vivo, transmissão ao vivo, live aqui nessa rede social. Eu leio a carta de segunda Kefa, né? Você chama Pedro, mas é a latinização, o latim, o romanismo, o vaticanismo, Igreja Católica que inundou, tomou conta do Ocidente, Europa, as Américas, né? Atualmente o catolicismo romano cresce muito na África, né? Por causa da pobreza, né? Explora, abusa dos pobres, né? Da pobreza. Foi assim que cresceu na Europa, nas Américas. A Europa enriqueceu. Hoje mesmo os templos da Reforma Protestante viraram bares, templos, catedrais de igrejas. Protestantes viraram hotéis, discotecas, porque não tem ninguém para congregar, né? A prosperidade, a riqueza verdadeiramente separa os homens, mulheres do Criador, né? Eles ficam formais, naturais, incrédulos, agnósticos, ateus. Então o ateísmo é grande na Europa, já é grande também na América do Norte, nos Estados Unidos, países prósperos. Porém, na África, você sabe, a dificuldade, a falta de alimento, de roupa, de habitação, a falta das coisas naturais leva as pessoas a buscar o Criador, buscar a Deus. Agora, quando tem demais, muita riqueza, o caso da Europa, a América do Norte, os ricos acham que não precisa de Deus, só se pegar um câncer, uma doença mortífera, né? Fora disso, dificilmente buscarão um Criador, né? Você me entende o que eu estou a dizer nesta hora? Então é isso, né? E o Oriente Médio, a Ásia, a África do Norte, é islâmica. O catolicismo romano nunca vai converter o Egito. Com mais de 110 milhões de muçulmanos, a população toda, né? A Irmandade Muçulmana, que é mãe do Hamas, da Al-Qaeda, do Daesh, do Estado Islâmico, né? E o Catar, no Oriente Médio, Emirados Árabes, Arábia Saudita, onde eles têm lá Meca, né? A Kaaba, a Pedra Preta, onde todo muçulmano tem que ir uma vez na vida peregrinar, ou Medina, onde está a sepultura de Muhammad, de Maomé. O catolicismo nunca vai converter. A Arábia Saudita, né? O centro do reduto do Islã, ou a própria Turquia, do Erdogan, Istambul, Turquia, que já foi um reduto católico, romano, no tempo do imperador Constantino. Ele sai de Roma, a cidade das Sete Colinas, e funda Constantinopla, cidade de Sete Colinas, a atual Istambul, né? Embora a capital da Turquia é Ankara. Ali está Istambul com 7 colinas, cada colina uma mesquita do Islã. A Igreja Romana não dá conta de converter, porque a Igreja Romana é o cavalo branco do Apocalipse. Lá começou com Nicolaísmo, Nico Conquistador, os papas conquistando, pulou para o cavalo vermelho da Santa Inquisição, sínodo, tribunal da Igreja Romana, matando na fogueira, matou 68 milhões de pessoas, né, os mártires. Depois os papas que vinham galopando um cavalo branco, cavalgando um cavalo vermelho, montou no cavalo preto, vendeu, não tem lá uma balança lá, vendeu indulgência, salvação.
nesse cavalo preto, porém está prestes a surgir o cavalo verdoso no espanhol. Ou na minha Bíblia aqui de Jerusalém, o quarto cavalo esverdeado. Eu quero ver se o cavalo branco, que já galopou, o cavalo vermelho, que já galopou, o cavalo preto, se esses cavalos conseguem vencer o cavalo verdoso, esverdeado. Apocalipse 6, versículo 8. E eu vi a voz do quarto animal, uma águia, vem ver, e vi um cavalo esverdeado, verdoso, cujo seu montador, cavaleiro, se chama Morte. O Sheol, o Hades, o inferno acompanha. A criatura tem um pacto, uma aliança com o inferno. Leia Ravacuco, 2:5 e diante lá, homem arrogante. Verdadeiramente a riqueza engana, ele ajuntará os povos. E o Sheol no hebraico, inferno. Hades no grego, né? Inferno. O Sheol o acompanhará e nunca se fartará. Porque a Bíblia fala, 1/4 da humanidade vai morrer no surgimento dessa besta, né? Desse assírio, desse califa, desse califado, que é o cavalo esverdeado, quando surgir, né? Então a igreja romana está fazendo o seu último método, né? Converter a África, os negros, né? É melhor explorar lá. Até falaram, cogitaram um Papa Negro, né? Profecia do Nostradamus, né? O francês, né? Que era judeu, né? Mas o mundo está a caminhar para o seu fim. Eu leio 2 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20 também. Temos também por mais firme a palavra dos profetas. A palavra dos profetas. Tem profetas na Bíblia? Tem. Efésios 4, 11 ou 8 diz que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. A uns fez apóstolo. Estou lendo a carta do apóstolo Kefa, que se chama de Pedro. Agora, no Novo Testamento, os apóstolos estão em primeiro lugar. No Antigo Testamento havia o rei, o sacerdote, né? E o profeta. Deus falava através do profeta, né? Tinha os profetas que escreviam livros na Bíblia e havia profetas que não escreviam, mas eram profetas. Eliahu, Elias, Eliseu, Natan, né? Tantos profetas que não escreveram, mas eram profetas, como no Novo Testamento. Vemos agora os apóstolos, quem escreve, né? Livro do profeta Ishael, Isaías, profeta Ermial, Jeremias, profeta Ezequiel. Porém, aqui vemos 14 cartas do apóstolo Achalia Paulo. 2 cartas de Kefa aqui, que se chama de Pedro, né? Quem escreve na Brit Hadashah, no Novo Testamento, são os apóstolos. Mas tem profeta? Tem, porque Efésios 4:11 diz, ele estabeleceu primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro evangelistas, quarto pastores e quinto doutores. Aí em Coríntios 12, diz que a ordem na Keilah, na comunidade, na Kenesia, na congregação, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, aí vai. Curas, milagres, línguas, interpretação de línguas. O Achalia, apóstolo Paulo, coloca nessa ordem os dons, os ministérios da palavra. Em primeiro lugar, apóstolo, segundo profetas, Navim, né? Os Navim, os profetas, porque você tem profeta aqui no Novo Testamento. Ágabo era um profeta. Silas era profeta, né? A Bíblia fala que Silas era profeta, né? Profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. O livro de Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo 13, fala disso, né? Chega a citar nomes lá, né?
São importantes? São. Veja, o Ágabo é tão importante que ele profetiza. E desceu um profeta, e havia um profeta chamado Ágabo, e profetiza uma fome sobre a Judéia, igual aos profetas do Antigo Testamento. Quando Paulo vai a Jerusalém, ele pega o cinturão lá de Paulo, né? E profetiza, vai acontecer, né? Acho que ele enrola Paulo com aquele cinturão, falando, profetizando a prisão. Era uma profecia do profeta Ágabo, mas mesmo assim Paulo foi a Jerusalém. Você diz, Paulo desobedeceu o profeta Ágabo. Paulo era um apóstolo, o apóstolo está superior, é maior do que profeta. Lê Efésios 4:11. Não é colocado os profetas, e 1 Coríntios 12, não é colocado profetas em primeiro lugar. Quem dirige, orienta, guia, escreve cartas aqui, os apóstolos. Efésios 2:20, né? Edificado sob o fundamento dos profetas, Antigo Testamento, e dos apóstolos, Novo Testamento. Enviarei apóstolos e profetas, né? Lucas capítulo, acho que é o 17, mas dizendo, né? Mas lembra que os profetas estão, os apóstolos estão em primeiro lugar. Tanto que Paulo disse em Gálatas 1:8, depois de pregar o Evangelho, as boas novas, a revelação, que não pode ser mudada. O apóstolo Paulo disse, um anjo descendo do céu, ou nós mesmos. Paulo está se incluindo aí, dizendo, nem eu posso mudar o que já foi estabelecido. Eu falei que eu preguei 200 pontos, mandamento de Paulo, depois preguei 590, quando eu terminei os 590, de lá para cá, talvez já passou de 700. Eu sempre disse que Paulo escreveu 14 livros aí, cartas. Moisés escreveu 5, na Torá tem 603 mandamentos, mas as cartas de Paulo superam a Torá do profeta Moisés, Moshe. Já tem mais mandamento, gente. Mesmo Kefa diz aqui que o amado irmão Paulo escreveu pontos difíceis, né? Fala de salvação nas suas epístolas, cartas, escreveu pontos difíceis, os quais os vacilantes, ignorantes, pegam junto com as demais escrituras e torcem. Quer dizer, não diz o que Paulo quer dizer, mas diz o que a denominação quer dizer, a igreja quer dizer, a suposta falsa revelação desses pregadores, falsos profetas querem dizer. Aí quer fazer assim, torcer dá um sentido contrário. Os escritos de Paulo para a própria perdição deles. É vacilante. Católicos é vacilante, ignorante. Protestantes são vacilantes, ignorantes. Evangélicos, igrejas evangélicas, tem mais de 100 mil no Brasil, seja elas pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, são ignorantes e vacilantes. Eles não pregam o evangelho. E Paulo diz, um anjo descendo do céu, Gálatas 1:8 e 9, ou nós mesmos, ou alguém pregando o evangelho diferente do que já foi pregado. Considere maldito, anátema. Então, esse é o tempo final, o último aviso, o último convite. Está aqui a palavra original, a sã doutrina, que voltaria em meio aonde o mundo estaria sendo guiado por doutrinas satânicas, malignas, maléficas, diabólicas. Iriam juntar mestres, professores, né, doutores, falsos profetas, iria pagar salário alto, né? Aí, universal, mundial, internacional, essas igrejas pagam caro para esses. Não fala para o presidente, que o presidente é o dono, Macedo é dono da Universal, Valdemir é dono da Mundial, Agenor Duque é dono da Plenitude do Trono, E.R. Soares é dono da Internacional, mas eles têm os obreiros deles lá, os primeiros, segundo, terceiro, quarto, a obreiraiada, né? E esses obreiros aí, os vices, né? Os bispos, recebem bem.
para animar, simplesmente para animar essas denominações. Né? Temos também por mais firme a palavra dos profetas. Eu acredito nos profetas da Bíblia. Né? Acredito muito nos profetas da Bíblia, nos livros, nas profecias, né? A qual fazem bem em recorrer como a luz que brilha em lugar escuro. Ezequiel, Daniel, Ishaial, todos os profetas, Ravacuco, Israel, Zacarias, né? Todos eles, né? Miqueias, Naum, né? Todos os profetas, eu venho pregando sobre eles, as suas profecias, né? Desde 2022, são 37 anos lendo as escrituras, né? 38 talvez, né? Eu comecei com 15 anos de idade, em outubro de 1988, eu era um adolescente quando eu comprei a Bíblia. Hoje eu estou com 52 anos de idade, vou fazer 53 anos em dezembro. Nunca abandonei a Bíblia, né? Mesmo lá no Cacu, que mandava queimar a Bíblia, e só podia ter a Bíblia Darby, do advogado dispensacionalista da Inglaterra, John Nelson Darby, né? E estava em francês, mas a gente sempre dava um jeito, né? Sempre dava um jeito, porque eu nunca consegui ficar sem ler Bíblia, né? Sem estudar a Bíblia. E é o que Kefa, que você chama de Pedro, nome latinizado, Pedro, né? Simão Pedro, o correto é Shimon, em hebraico, Kefa, né? É o que ele está dizendo aqui para nós, ou seja, você deve recorrer aos profetas, mas não é ir de casa em casa caçando uma mulher profetisa, ou um homem que se diz profeta, é a Bíblia, gente. Sai da casa dessas profetisas, sai das religiões desses supostos profetas, recorre à Bíblia, às Escrituras. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem. Quer fazer um bem para sua alma, para você mesmo, a qual fazeis bem em recorrer. Recorre à Bíblia, examinai as Escrituras, prescutai as Escrituras. E a Ruanã 5,39, elas dão testemunho de mim. Elas falam de mim. O William Branham mesmo diz, os profetas, eles não eram o Deus Todo-Poderoso, mas eles tinham unções, porções, eles tinham fragmentos de Deus. Eles eram tipos do Mashiach Yehoshua que veio, né, cumprindo as profecias dos profetas. Né? Eles refletiam, muito antes de Mashiach vir, a vida dos profetas, o testemunho dos profetas, as profecias dos profetas, a obra dos profetas refletia Mashiach. E Mashiach é a palavra. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Para quem tem dúvida, que tem gente que tem dúvida. Eu não prego Jesus, eu prego Yehoshua em hebraico. Mas tem gente que tem dúvida se ele é Deus ou não é Deus. E é Ruanã, capítulo... todo o evangelho de Ruanã, é o Ruanã 20:28, Tomé lá, o apóstolo, disse, Senhor meu, Adon, meu, Adonai, né? Meu, que Adonai quer dizer Senhor meu, Senhor nosso, e Deus, né? Deus nosso. Não está escrito lá assim. Ele chama Adon e também chama de Deus lá. Agora eu acredito, né? Então, que Mashiach e Yehoshua é Deus, o Evangelho de Yohanan diz isso. Diz isso. Agora, aí é que vai vir aquela questão, né? Porque Paulo fala em Colossenses 1, né? E também em Hebreus 1. Ele diz que na eternidade, a pergunta na eternidade, o Pai, Melquisedeque, o Todo-Poderoso, gerou o Filho e deu ordem
para todos os anjos adorarem o Filho. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Mas aonde foi isso? Na eternidade. Porque Mashiach já existia antes da fundação do mundo. Mashiach Yoshua, né? Aliás, ele é que vai criar o mundo. Estava no mundo. E é o Anão 10, 11, 12. E o mundo não conheceu, e o mundo foi feito, criado por ele. A pergunta a fazer é o seguinte: quando ele é gerado lá na eternidade, já havia o tempo? Ou o tempo foi ele que criou? Se ele criou o tempo, e eu vejo, de acordo com Colossenses 1, que ele criou o tempo. Então ele é atemporal. Ele é antes do tempo, né? Oh, se o pai gerou, ele é filho. Sim, eu acredito. Então ele é o primogênito da criação, eu acredito. Eu acredito nisso. É que o pai é infinito. Ninguém nunca viu Deus, Jeová, Deus e Pai, e nunca verá. E o Anan diz isso. Mas aqui está o filho. Pai é Abba no hebraico, filho é bem. Aqui está o filho, né? É a imagem do Deus invisível, né? O filho é visível, o filho é a lâmpada e o pai é a luz. Até na eternidade vai ser assim. Ou você crê que o último inimigo que vai ser destruído é a morte? Paulo fala isso em Corinto, né? E depois? Depois a Bíblia diz que o filho devolverá, entregará todo o reino ao pai. Mas há quem pensa que o filho vai deixar de existir. Não tem como deixar de existir. É uma unidade. Há um só Espírito, um só corpo. Há um só Deus e Pai. É uma unidade. Quem vê a mim vê o Pai, eu o Pai. Aí é plural, somos. Sim, é plural. Existe o Pai, existe o Filho. Eu e o Pai somos um. É uma unidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A estatura de varão perfeito, né? Paulo disse isso, né? Então Paulo diz aqui: a qual fazeis bem em recorrer aos profetas. Mas qual profeta? Cacu Filipe? É falso. Mohammed? É falso. Profetisa Goldwyn? É falsa. Joseph Smith dos Mormons? É falso. Ele está mandando recorrer aos profetas verdadeiros, gente. É a Bíblia. Examinar as Escrituras, vocês dizem que nela tem vida eterna. E tem mesmo, porque desde a criancice que a criança, o menino, saiba as sagradas letras, que te fará sábio para a salvação, a vida eterna que há em Yehoshua Mashiach. Ele é a palavra. William Branham pregava: a Bíblia é Deus em forma de letra. Toda a Escritura é inspirada por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. E ela vai redarguir, ensinar, exortar, edificar. Então, é a Bíblia, gente, que deve colocar a sua vida em ordem. As Escrituras. Toda ela é inspirada. Não é RI, regulamento interno, estatuto, dogma, normas, credos, tradição de igreja. Não é denominação, não é Assembleia de Deus que tem que colocar a sua vida em ordem. Não é a Bíblia. Toda a escritura da Bíblia está lá em Timóteo 3,16. Paulo diz que é inspirada. Que desde a meninice, criancice, conheças a Sagrada Letra. Agora você conhece dogma. Eu não falei aqui que em 95 eu fiz um curso de presbítero da Assembleia de Deus Fama aqui em Goiânia. E eu ia ser consagrado a presbítero e eu desisti porque eu conheci a mensagem do profeta William Branham, né? Fui me batizar em nome de Jesus Cristo. Hoje, o nome de Jesus Cristo, eu descobri que é um nome latim, romano, católico. É um nome morto, né? A marca da besta. Mas naquela época lá era o que eu tinha, o meu entendimento. Conheci a mensagem do William Branham e na Assembleia de Deus Fama aqui, o diretor diz assim: vocês vão ser consagrados a presbítero? Desça na secretaria e pega o estatuto da Assembleia de Deus. Que se alguém pregar fora do estatuto da Assembleia de Deus, vai se ver conosco, a diretoria. Eu nem peguei. Então, quem deve corrigir é as Escrituras, sua vida.
É ela que deve colocar a sua vida em ordem. Alguém me fez uma pergunta difícil. Enquanto eu vou lendo, eu vou lembrando de coisas e vou explicando. Uma pergunta difícil. Porque está questionando uma doutrina que eu prego, né? Atos 15, eu vou terminar o texto de 2 Pedro 1, 19 e 20. Fica tranquilo que eu vou terminar. Então, me fez uma pergunta e disse que eu respondi com outra resposta. Mas é uma pergunta difícil, né? O que me perguntou? Você acredita em William Branham? William Branham disse que Eva perdeu a virgindade com a serpente. Como é que fica agora? Porque eu entendi a pergunta dessa senhora, né? Ela está ouvindo a minha pregação, com certeza, sobre Atos 15 e 29, onde é proibido 4 coisas, né? Comer sangue, comer carne de animal que morreu estrangulado, sufocado, comer carne imolada aos ídolos, comida oferecida a ídolos. E aí, Iacov, né? E não é o Iacov você chama de Tiago. Que tem 2 Tiago aí, 2 Iacov. Um Herodes decapitou, né? Foi o primeiro apóstolo dos 12 a morrer em Jerusalém. Aí vemos que o Judá, Judas, a carta de Judas, Judá, e a carta de Tiago e Iacov são irmãos de Adão, Senhor e Yehoshua Mashiach. E é ele que vai decidir lá em Atos 15, depois daquela polêmica lá, vai circuncidar ou não gentios, as nações, os homens, terão ou não terão que fazer cirurgia de fimose no genital masculino, os homens que se convertem. Aí Kefa disse, né, eu tive a visão lá, ele, o mesmo que teve a visão, e foi na casa de Cornélio, daquele lençol com animais imundos, impuros, a qual um judeu e rudim nunca come. Mata e come! A visão dizia a voz, Senhor, mas eu nunca comi, coloquei na minha boca coisa tão imunda e impura. Não chame impuro o que eu purifiquei. Aí ele entende a visão, né? Alguém bate na porta lá em Jope e leva ele para Cesareia, na casa de Cornélio. Um gentil, um judeu e rudim não entraria na casa do gentil, porque tratava um gentil como um porco, um cão, um cachorro. Porém, aquela visão do lençol com os animais impuros e imundos mudou a mentalidade de Kefa, que você chama de Pedro, a qual estou lendo aqui, 2 Kefa, capítulo 1, versículo 19 e 20. Não terminei de ler, não. E aí, então, o Cornélio recebe o batismo, antes de ser batizado em água, em nome de Yehoshua Mashiach. Antes de ir para as águas, ele recebe o batismo de Ruach HaKodesh. E não precisou se circuncidar. Então ele dá essa palavra, aí o Iacov vê o Tiago lá, né? E as 3 colunas eram Iacov, Kefa e Yehoanã, Tiago, Pedro e João. Ele dá a palavra, então não vamos colocar circuncisão para os gentios, mas eles não vão comer sangue. Quando fala gentios é brasileiro, paraguaio, grego, boliviano, americano, mexicano, não comer sangue. E as igrejas desobedecem, né? Quantos que não comem o churisco, né? Que é sangue, ou no Nordeste, galinha cabidela com sangue, né? E a Bíblia dizendo, e é Brit Hadashah, é a graça do Novo Testamento, não comer sangue, não comer carne de animal estrangulado, sufocado, e também não comer carne oferecida a ídolos, comida oferecida a ídolos. Embora a Shalia Paulo diz, se o incrédulo te convidar para comer, vá lá na casa dele e coma tudo o que tiver sobre a mesa, não pergunta nada, por causa da consciência, vai comendo. Mas se disser, foi oferecido ao Cosme Damião, a Jesus Cristo, a Virgem Maria, a tal ídolo, né? Aí Paulo diz, não coma.
Embora Paulo diz que esses ídolos não existem. É tudo imaginário, dogmas, de seitas, de heresias. Né? Mas não coma, né? Por causa da consciência, você não deve comer. Mas se não disser nada, coma tudo que tiver na mesa. Paulo tinha um nível de entendimento ainda maior do que os 12 apóstolos. Né? Aí o Jacob dá essa ordem aqui também, proíba, né, abstenha-se, proíba os gentios, as nações, os que vão seguir Yehoshua Mashiach, o Evangelho. Viu Paulo, viu Barnabé, os dois eram apóstolos, Barnabé e Paulo. Lê Atos 14. Proíba as uniões ilegítimas. Aí você tem Paulo escrevendo o capítulo 7 de Coríntios, né? Onde ele diz que matrimônio e casamento é para virgens, viúvas. E ele diz lá em Coríntios 6, manda fugir da prostituição. Ele diz, se um homem se unir a uma meretriz, a uma prostituta, vocês dois fizeram uma só carne. Só que ele diz que o pecado da prostituição mancha o corpo. Não tem mais nada no mundo que vai arrancar essa mancha. Se você, homem, perder a virgindade fora do matrimônio, ou se você, mulher, perder a virgindade fora do matrimônio. O que é matrimônio? É uma mulher virgem e um homem virgem. Isso forma um matrimônio. Ela nunca fez sexo com ninguém. E ele nunca fez sexo com nenhuma mulher. Isso aí forma o casamento, o matrimônio. E se a mulher fez sexo com um homem e casou com outro, é união ilegítima. Deus não reconhece esse casamento. Estás em fornicar. E se o homem com quem você, mulher, foi perder a virgindade, for casado, você não está nem em fornicação, você está em adultério. É a mesma coisa o homem. Se o homem esteve com uma mulher e casa com outra mulher, é união ilegítima. Mas se ele esteve com uma mulher casada, aí ele está como adútero. E nem fornicários e nem adúlteros herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Apocalipse 22:8, os impúdicos, aí fala de adúlteros. Impúdico é tudo que é impuro. Homossexuais, lésbicas, fornicários, adúlteros. Ou seja, não entrarão na cidade santa, porque a cidade é santa, não entra pecado ali dentro. Ali dentro não entra pecado. Por isso que você vai ter que abandonar o pecado aqui em vida, né? Se é que você quer entrar na glória, no céu. Senão você não vai entrar. Senão você não vai entrar. Você está a me entender? Então, essa doutrina vem de Jerusalém. Condenar as uniões ilegítimas. Ela vem de Jerusalém. Não vem de Roma, do Vaticano. Não vem de Jeffersonville, né? Embora o William Branham foi um profeta de Deus. Não saiu de Jeffersonville. O que eu estou pregando aqui tem a ver com a primeira Querrilá judaica. Não tem a ver com a igreja cristã. O Vaticano não prega isso. Nem Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Estados Unidos, prega isso. Nem a Assembleia de Deus. Aí fica aí achando que eu vou mudar. Prega uma pregação cristocêntrica. Do jeito que você prega, Cristo morreu em vão. Do jeito que você prega, está todo mundo perdido. E está perdido mesmo, gente. Quando o arrebatamento acontecer, é um número insignificante. Que vai subir, não entrou 8 dentro da arca. E por quê? Por causa da poligamia, fornicação, adultério. O mundo estava infectado, contaminado. Ninguém queria obedecer à palavra, não. O negócio é Hollywood, Netflix, Bollywood da Índia, novela, dorama. Essa coiseira toda aí, distração, né? Mas a Bíblia está aqui, a Bíblia voltou, a palavra original voltou. Ainda tem Romanos 7, né? Paulo diz que a mulher está ligada pela lei ao marido. Enquanto o marido viver, se o marido estiver vivo e ela for viver com outro homem, será considerada adúltera. Mas ali Paulo fala só da mulher, né? Porém, Mashiach fala do homem e da mulher. O irmão Branham pregou casamento e divórcio, dizendo que o homem pode dar divórcio e casar, a mulher não pode. Mas quando você vê Mashiach e Yehoshua
falar o que ele falou em Marcos 10, 11 para o homem, 12 para a mulher, não tem divórcio mais não. Se o homem mandar o marido mandar a mulher embora e casar com outra, mulher comete adultério contra a primeira esposa. Se a mulher mandar seu marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra seu marido. Você vê? Paulo, em Coríntios 7, fala da mulher. Né? O irmão Brano pregou o casamento de voz dizendo, ele pode, ela não. Por causa de Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Mas se o irmão Brano observasse 1 Coríntios 7, versículo 10, o irmão Brano diz que ele também não pode não, porque Paulo diz assim, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Reconcilia com teu marido. E marido, não repudie sua mulher. Então você vai ver que em Romanos 7 ele fala da mulher, mas em Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele fala do homem e da mulher. Que não há divórcio, que casamento é até que a morte separe. Eu já expliquei isso aqui, que na Torá o homem podia casar, viver 10 anos, que a mulher não gostava mais dela, dava divórcio. Está em Deuteronômio 18, né? Está lá no livro de Deuteronômio. E Moisés permitiu o divórcio, disse Machia, por causa da dureza dos vossos corações. Mas eu não permito, acabou. Daqui para frente, um homem e uma mulher, uma só carne, um casal, acabou o divórcio. Aí os discípulos disseram, sendo assim, não vale a pena casar, mestre. Você está acabando com o divórcio. Está acabando mesmo, e acabou. E os trabalhos dos cartórios, dos juízes, dos advogados, isso aí é contra a palavra de Deus, gente. Não é para haver divórcio. Desde Machia e Yoshua, não é para haver divórcio coisa nenhuma. E outra coisa, uma mulher viúva e uma mulher virgem, né? Tanto a virgindade a mulher tem que guardar, como a viuvez. Ela tem que guardar a virgindade para ter um santo matrimônio. Respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio. Hebreus 13, versículo 4, o leito, a cama do casal conjugal. Veja que não é trisal. Não tem bigamia, poligamia no Novo Testamento. Paulo proíbe a cama do casal. Pareja, cônjuge, é um homem ou uma mulher. Você me entende? Seja sem mancha, os adúlteros e fornicários, Jeová, Deus, o Pai, vai julgar eles. Então eu estou dizendo que a virgindade é importantíssima. Como a virgindade é importante, a viuvez também de uma mulher ou de um homem, né? Entenda que quando eu falo de virgindade e viuvez, não estou falando só da mulher, não, é do homem. Não lembra de Yosef no Egito? A mulher casada queria cometer adultério com ele, mandou os funcionários embora, tentou levar ele lá para o quarto. É ela que estava forçando José, filho de Jacó, e Yosef ia adulterar. E Yosef diz, eu não cometerei esse pecado contra meu Deus. Yosef não tinha esposa, mas ele encarava aquele pecado de adultério como pecar contra Deus. Não vou fazer isso, e foge. E ela arranca um pedaço da roupa dele, acusa ele de abusador sexual, e vai ficar uns 14 anos na cadeia, até ser levantado e virar o governador do Egito. Vê que qualquer sofrimento que um filho de Deus esteja passando, desde que ele seja inocente, desde que ele e ela não pecou. Yosef não estava na prisão por causa de adultério. Pelo contrário. Estava na prisão por fugir do adultério. Então Deus vai levantar. Agora, quando está na prisão, na cadeia, na enfermidade, na cama de um hospital por pecado, eu não sei se Deus levanta, não. Porque Yosef era inocente. Quem peca tem que colher. É a lei da semeadura, gente. Ele vai virar o governador do Egito. Então a virgindade tem que ser guardada para ter casamento, matrimônio, se é que queres casar. E a viuvez. Paulo disse, não escreva mulher viúva lá na comunidade, na congregação, keynesiante, Timóteo, só que tenha 60 anos. Porque o Paulo diz assim, eu vi que muitas
viúvas aí, né, novinhas, elas abandonam Machia. Depois que o esposo morre, vai viver nos deleites, nos prazeres, do sexo, do pecado. E a viúva que vive em deleites, né, praticando sexo, a torta e a direita vive, mas está morta. Olha o que a Bíblia diz aí em Timóteo. A mulher que era crente, né, nas congregações de Paulo, se o marido morresse, ela ficasse viúva e ela fosse pecar, viver de sexo, de prazer, né? Paulo diz, ela vive, mas está morta. Ela já abandonou o Machia. Então eu quero que você escreva viúva com mais de 60 anos. A igreja não, aquele lá, a comunidade, que iniciar a congregação vai ajudar elas, né? Mas elas têm que ter sido mulher de um único homem. É um critério, né? Criou bem os filhos, praticou hospitalidade, lavou os pés dos varões, dos kadosh, boas obras. Mas com mais de 60 anos, né? Menos não, Timóteo. Estou te mostrando que a mulher e o homem têm que guardar a virgindade, e se a mulher e o homem ficar viúvo, tem que guardar a viuvez. Senão morrerá espiritualmente. Se for buscar os prazeres da carne, pode até casar uma mulher viúva, um homem viúvo. Não é pecado, não. Em Romanos 7, Paulo diz, a mulher está ligada ao marido, se o marido morrer, pode casar com quem quiser. Mas em Coríntios 7, no final, o último versículo, Paulo diz assim que a viúva, é bom que não case, mas se a viúva for casar, case com crente. Então ali Paulo está escrevendo para todos, em Romanos 7, mas aqui em Coríntios 7, sobre virgindade, viuvez, casamento, matrimônio, ele está escrevendo para os crentes. Por isso que ele vai dizer diferente de Romanos 7. A mulher ficou viúva, Romanos 7, casa com quem quiser. A irmã é uma irmã, ficou viúva, só casa com o irmão. Com crente, crente com crente. Nada de casamento misto. Até isso são detalhes. Mas qual a pergunta? Ela me perguntou, você crê, William Brana? Sim, acredito. Acredita que Eva perdeu a virgindade com a serpente? Acredito. Não só perdeu, mas engravidou da serpente. O Caim não é filho de Adão, ele era do maligno. Antes dele matar a Abel, ele era do maligno. Quando ele estava na barriga de Eva, a mulher de Adão, a esposa de Adão, o Caim lá, sendo formado, já era do maligno, na barriga de Eva, porque o pai do Caim é a serpente. Eva, ou a mulher, né? Carne da carne de Adão, osso dos ossos de Adão. Ela não era namorada, noiva, ela era esposa. Mas eles não tinham feito sexo ainda. Estavam nus e não sabiam que estavam nus. Sim, como diz o William Brana, véu de santidade, né? Mas ela foi perder a virgindade com a serpente, né? E no caso é uma amante, né? Porque a serpente não era o marido dela. É um amante, sim, um amante. No caso, ou seja, bigamia. Veja, ela era uma virgem, a Bíblia diz. Paulo fala em Coríntios 11. Eu estou tentando responder a pergunta da senhora aí, que me fez no YouTube, né? Para vocês entenderem. O que eu respondi para ela? Ela não gostou da minha resposta. Paulo diz, oxalá me suporteis um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de Deus convosco, quero vos preparar como uma virgem para Machia, mas temo que como a serpente seduziu Eva, alguns de vocês também serão seduzidos. E Shaial, Isaías 1:8, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim escalado. Veja, a cor do pecado, o pecado tem cor na Bíblia, é vermelho, sangue, né? E quando uma virgem é deplorada, rompe sangue ali. Quando o Caim mata o Abel, derramou sangue, assassinato. Mas quando Eva é deflorada pela serpente, rompeu sangue também. Você não entende que quando uma cobra mortífera
cascavel, jararaca, uma cobra mortífera pica um cruzeiro, né? Pica alguém, a pessoa vai morrer, a menos que capture a cobra, extrai o veneno, leva lá para o Butantã, né? São Paulo, lá, injeta no cavalo. Então aquilo vai criar o soro antiofídico. Não vê que o sangue não é o de Jesus, isso aí não existe. O nome Jesus não existe, nem o J tem nas 22 letras do alfabeto hebraico, é o sangue de Yehoshua, bem diferente o nome, né? Nome hebraico e nome latim romano. Eu prefiro acreditar no sangue de Yehoshua. Mashiach é o antídoto. Uma virgem nua, deflorada por uma serpente no Éden. O mediador, o salvador, nu, pendurado na cruz, derramando seu sangue, pagando alto preço. O pecado de Eva no jardim do Éden não foi bonito, não, foi feio. O sexo que ela fez com a serpente. Isso obrigou o filho do Criador a vir à terra e foi pendurado no Calvário, numa cruz, no Monte Caveira. Por isso que Yehoanã, você fala João Batista, Yehoanã Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele retirou o pecado o primeiro pecado lá de Eva. Por esse pecado aí você não vai para o inferno, não. Você pode ir por rejeitar a graça, por rejeitar Yehoshua Mashiach. Você pode ir para o inferno por trocar Yehoshua Mashiach por Jesus Cristo católico, Jesus Cristo protestante, Jesus Cristo evangélico, Jesus Cristo pentecostal. Você irá ao inferno, homem e mulher. Isso também é recusar a graça, não? Que nome não se translitera. Então, o que ocorre no Éden? Já que eu creio em William Branham, não estou negando, não nego. Eu acredito mesmo em William Branham. Eu não preguei William Branham quase 17 anos no Nordeste de brincadeirinha, de fingimento, por achar bonito, né? Ninguém vai morar sai do estado de Goiás, Goiânia, vai morar no Rio Grande do Norte, Sergipe, ou vai morar lá no sertão, Canindé do São Francisco, Sergipe, igual fui morar, ou morar em Paulo Afonso, vizinho a Petrolândia, Pernambuco, Delmiro Gouveia, Alagoas, e Canindé de São Francisco, Sergipe. Ninguém vai morar. Eu acho que ninguém faria isso por fantasia, fingimento. Acho que eu morei 6 anos lá no sertão, pregando a mensagem do William Branham, então tem que crer mesmo. Eu acredito. Acreditava e acredito. É claro, eu discordo de pontos que Mambrana pregou. Muitos pontos que Mambrana pregou, eu estou de acordo. Mas muitos pontos Mambrana errou. E eu estou aqui, eu não queria fazer isso. Eu, André Luiz Nunes, aqui de Goiânia, Goiás, corrigi o William Branham. Eu não sou nada, eu nem profeta sou. Nem me vejo como profeta, nem me considero profeta. Eu sou um pregador, mas William Branham deixou fitas, mas eu tenho a Bíblia. Se a Bíblia corrige, eu devo corrigir. Se você vai achar ruim, problema seu. Mas essa é a tarefa dos 7 trovões finais, né? Que os 7 trovões viria fazer uma pregação difícil, dura. E para mim é difícil de pregar. Mas eu devo pregar. É uma missão. Não vou falar comissão, senão vai chatear mais ainda os branhamistas que dizem: você prega como se você fosse comissionado. Eu prego porque alguém tem que se levantar agora e pregar. É por isso que eu estou pregando. Alguém tem que se levantar agora, porque o Mambrana vai fazer 60 anos que ele morreu, agora dia 24 de dezembro de 2025 próximo. É muito tempo, não? Tem que vir uma nova mensagem. Eu não vou chamar nem de nova revelação, porque o que eu estou pregando está escrito na Bíblia. Então, William Branham diz que Deus iria queimar a Eva e a serpente, eu estou sendo sincero, vivos no jardim do Éden, se Adão não se sujasse com Eva, porque Eva estava em adultério. A mulher estava em adultério. Bastava Adão se manter puro, limpo ali, e na viração do dia, porque o Criador vinha toda a viração
do dia visitar o casal, né, o Adão. Então o Criador iria fulminar, queimar vivo a Isha lá, a mulher, que vai virar a Eva, mãe de todos os viventes, que Adão não é pai de todos os seres viventes, não. Adão não é pai de Caim, lê Bereshit, Gênesis 5. O Caim não aparece na genealogia de Adão. Ele não aparece. Né? Tem que colocar aqui no modo silencioso, porque as pessoas ligam, né, na hora da pregação. Então, Adão não é pai de todos os seres viventes. E há na Bíblia a genealogia do Caim e a genealogia do Adão, ou a do Adão e separado do Caim. O próprio Criador disse, na hora de sentenciar a serpente: "Eis maldita!" Você fez isso? Porque Adão não é amaldiçoado, é a terra. Você deu ouvido à sua mulher? Maldito é a terra por causa disso aí, Adão. Ela vai produzir espinhos e abrolhos. Você vai trabalhar com o suor do teu rosto. Você vai conseguir o cuscuz, o pão, o biscoito, o leite, a carne, a verdura, o feijão, o arroz. Vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. É fazer compra em supermercado, em mercadinho, ou atacadão, atacarejo. Vai ser difícil, a vida toda vai ser difícil. Essa é a sentença, isso não é maldição, gente. Trabalhar nunca foi maldição. Mas é duro, a vida vai ser difícil, né? A mulher disse: "Foi a serpente que me enganou e eu comi", né? Isso está lá em Provérbios 30, né? Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz que não fez maldade. Você vê, comer o fruto proibido não era uma maçã. Até porque Deus, o Criador, Jeová, disse: "Coma livremente de todos os frutos de todas as árvores do jardim do Éden." Então não tinha fruta natural proibida. Nem maçã, nem pera, nem uva, nada. Ele podia comer de tudo. Essa árvore aí da ciência do bem e do mal era Satanás. Como a árvore da vida, diferente da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida era Machia, era Deus, era a vida eterna. As duas árvores espirituais, né? Porém a serpente, e tem gente que diz assim: Eva fez sexo com Satanás. Não, gente. O diabo é um espírito. Nem essa teoria das testemunhas de Jeová ou do livro apócrifo de Enoque está correto, que os 200 vigilantes, sentinelas, anjos desceram do céu e fizeram sexo com mulheres e geraram os nefilins, os gigantes. Como é que anjo vai fazer sexo, gente? Se anjo é espírito, não tem carne, não tem osso. Quem falou que espírito não tem carne e não tem osso foi Yahushua Mashiach, quando entrou pelas paredes lá, com os 11 apóstolos lá. Eles acharam que era um ghost, um fantasma. Como é que você entrou sem abrir a porta? É um espírito? Ele disse: "Não, eu tenho carne e osso. Traga algo de comer aí." Disseram: "Mel, peixe, né?" Vê, um espírito não come. Não tem boca, não tem dente, não tem língua. Como é que vai comer? E aí você ainda acredita nisso, no livro de Enoque? Ou na Testemunha de Jeová, nos TJ, que diz que os anjos fizeram sexo com as mulheres? Como? Não tem órgão genital. Não tem como. Você entende o que eu estou a pregar nesta hora? Eu estou pregando certo. Não, Satanás não fez sexo com Eva, não. Mas a serpente fez. A serpente era um animal. O Mambrã disse que era um homem pré-histórico, né? O Cacu veio dizendo que era um bicho peludo. Cacu disse que é sucessor de William Branham, né? Aonde? Que Cacu é sucessor de William Branham, sucessor de Moisés foi Yahushua. Você fala Josué, mas é Yahushua. Os dois viveram juntos. Sucessor de Eliahu, Elias foi Eliseu. Os dois viveram juntos. Um conheceu o outro. Como é que Cacu vai ser sucessor de William Branham se
Se Cacu nunca viu o William Branham, e Cacu veio com essa de sucessor de William Branham depois de 37 anos de morte de William Branham. Ô, André Luiz Nunes, você é sucessor de William Branham? Não! Eu já disse que para mim, sucessor de William Branham é Joseph Branham. Que o irmão Branham disse que era profeta, né? Que está lá no tabernáculo Branham, dirigindo o tabernáculo Branham, levando o povo do mundo todo, do Brasil, do México, do Canadá, empurrando um cavalo de Troia, que é o tablet, o aperte o play, né? Porque a mensagem do irmão Branham não salva ninguém hoje. Ele é que é o sucessor de William Branham, ele viu o pai dele, né? O sucessor tem que ver o anterior, né? Só que hoje o tabernáculo está caído, né? Os branhamistas estão caídos, né? Entende o que eles estão a pregar. Então Adão não queria ver a sua mulher, carne da sua carne, osso dos seus ossos virar cinza. E intervém. Ele vai nela, engravida ela. O ato de Adão com Isha, mulher Eva, né, deu em Abel. O ato da serpente com Isha, com Eva, deu em Caim. Ela fica grávida de gêmeos. Ou seja, Adão amou tanto. Olha, Adão sabia, gente. O irmão Branham diz isso. Adão sabia que Deus iria destruir sua mulher. Ele amou tanto Eva que se entregou por ela. Ela em pecado. Ele resolveu pecar com ela. Cometer pecado com ela para que ela não fosse destruída. A Bíblia fala que Mashiach amou tanto a Keilah, a keynesiana, a comunidade, a congregação, sobre esta revelação, esta pedra, edificarei minha Keilah, que ele se entregou por ela, o segundo Adão. Mas agora eu quero dizer verdades aqui. Se uma mulher adulterar, no Novo Testamento, ela manchou o leito conjugal, a cama conjugal. Já não vale mais a pena viver com ela, não. Se você for viver, como é que você vai viver? Se a Bíblia diz que a cama do casal está suja, manchada. Você está entendendo? Sim, Adão salvou a mulher dele, a Eva, a Isha, né? Mas hoje isso não é o caso, não. Hoje não é o caso. Além do mais, eu expliquei para ela, olha, houve poligamia no Velho Testamento e ela não aceitou minha pergunta, essa senhora aí no YouTube. Eu disse que no Novo Testamento não tem poligamia. A poligamia era aceita lá. Não era só entre Davi, que tinha 500 mulheres, ou Salomão, seu filho, que tinha 1000 mulheres. Jacó teve 4 esposas. Não tem lá a mãe do Samuel, Ana, o marido dela lá, acho que é o Cana, não tinha a Penina. Então tinha 2 mulheres, né? Bigamia. E não era pecado. Porém, hoje, ter 2 mulheres, bigamia, tá errado. Hoje não dá para ser um Elcana, né? Tem uma Ana e uma Penina, né? 2 mulheres. Não, aqui agora é uma cama conjugal. Eu estou sendo o mais sincero possível. Como, por exemplo, a Torá diz que um judeu, não podia casar com mulher estrangeira. Lê o livro de Esdras. Eu não estou aqui como Esdras, só estou pregando. Se alguém acreditar, que obedeça. Esdras não. Esdras era na Torá. A Torá, a lei, era na marra, na força. Esdras separou todo judeu que casou com mulher estrangeira, mesmo que tivesse filhos e filhas. Eu não vou fazer isso. Porque a decisão é sua. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, a salvação é individual. Eu não obrigo ninguém a nada. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou a pregar, mas estou a pregar a verdade. Mas não vou obrigar ninguém a acreditar. É uma decisão sua, homem, mulher, religioso, religiosa, igrejeiro, igrejeira. Se você quiser entrar no céu, conserta, põe em ordem sua vida. Senão você se perde. Na lei não era assim. Leia Esdras lá, o escriba, o sacerdote. E está valendo isso hoje? Eu sou brasileiro, ou seja, um brasileiro não poderia casar com uma mulher paraguaia, uma mulher argentina? Pode, não é pecado. Mas na lei
na Torá, dos 613 mandamentos do profeta Moisés, era pecado, e Esdras separou. Por isso que eu estou querendo dizer que o que ocorreu no Éden, a coisa foi evoluindo. Foi evoluindo para outras coisas, como eu estou explicando aqui o caso que a lei proibiu casar Ihudim judeu com mulher estrangeira. Hoje não tem mais isso. Você me entende? Hoje eu prego aqui porque o homem branco era contra uma mulher negra casar com um homem branco, ou um homem branco casar com uma mulher negra. Casamento interracial. Eu disse que eu não prego isso. Que eu disse pode ser negro, branco, amarelo, a cor moreno, mulato, cafuso, mameluco, Seja lá o que você for, desde que o homem tenha virgindade, a mulher tenha virgindade, case e seja feliz. Eu defender a virgindade. Você vê, os profetas vieram, homens de Deus. Veio a lei, muitas coisas. Aí agora nós chegamos na Brit Hadashah, Atos 15, 29. Aí ali é dito para proibir as uniões ilegítimas, relações sexuais ilícitas. E isso Paulo faz nas 14 cartas. Romanos 7, Coríntios 7, em Hebreus. Tá tudo claro aí, não tem como correr. Mas Adão viveu com isso. Se o Criador permitiu lá, tudo bem, mas hoje eu não tenho escritura para dizer que você pode viver uma união ilegítima. Eu não tenho. Se o Criador quis e permitiu, o Adão viver com sua mulher que tinha cometido adultério, não houve problema. No princípio do mundo, no começo do mundo, desde o Éden, eu não sou contra o Criador, não, eu obedeço. Eu acredito, eu creio e prego sem medo. Porém, aqui, no Novo Testamento, é lei. É lei do Mashiach. Saiu de Jacob, Atos 15, 29. 4 coisas. E aí você vê Paulo doutrinando, é doutrina. Não quer obedecer? O problema é seu. Não sou eu que vou para o inferno e lago de fogo. É você, homem e mulher, que não abandonar esse pecado. Não sou eu, não. Não quer obedecer, não obedece. A Romanos, acho que é 14, 12, diz que cada um vai responder por si mesmo. Tenta chegar lá no céu. Tenta justificar para o Criador. Adão tomou a mulher dele adúltera, eu também tomei a minha. Sendo que a Bíblia proíbe isso hoje. Adão continuou com a mulher dele, ela perdeu a virgindade, eu também continuei com a minha. Tenta ver se você entra. A Bíblia é séria, a palavra de Deus é séria. Você não vai entrar. Não se pode pisar na palavra de Deus. Eu sei, a Raabe era uma meretriz, uma mulher prostituta. Ajudou os espias de Yehoshua, se chama Josué, mas é Yehoshua. Não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. Depois ela teve até a graça lá de casar com um general de Israel, Salmão. De lá vem Jessé, vem o rei Davi, Mas eu não posso pregar isso. Porque o Atos 15, 29, fechou a porta. E Hebreus 13, 14, abre a porta para casamento. Virgem, mulher virgem come virgem. Então eu vou pela Bíblia. Se você não vai acreditar, não é problema meu, eu não quero seu dízimo, eu não prego dízimo, eu proíbo pagar dízimo. Dízimo era só no Velho Testamento lá para os levitas. Só levita, Hebreus 7,5, pode estabelecer e receber dízimo. Então, eu não vou pegar seu dinheiro, eu não quero seu dinheiro, não quero um centavo seu, homem e mulher, nem de dízimo, nem de oferta, nem de contribuição financeira, também eu não vou abrir mão de doutrina. Vou pregar, ainda que nenhum homem, nenhuma mulher se converta, ainda que minha pregação não produza convertidos, eu vou pregar. Alguém aí na língua espanhola me escreveu, acho que foi ontem, dizendo assim, que eu não estou corrigindo irmão Brana, na verdade. Irmão Brana, ele pregou aquilo que o entendimento dele entendeu, o melhor do entendimento.
e de 1933 a 1965. Olha John Wesley, na Inglaterra. O grande avivalista, o homem da santificação, John Wesley. Como que John Wesley batizava as pessoas no rio? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, títulos. 3 pessoas distintas, 3 deuses. Aí irmão Branham chega e diz, a Trindade é a marca da besta. Isso derruba John Wesley. Gente, John Wesley pregou o melhor do entendimento dele. Você me entende? Isso não derruba John Wesley. Quem crê em John Wesley, no que John Wesley pregava no seu dia, foi salvo. O mensageiro da era de Filadélfia. Quem crê, irmão Branham morreu, vai fazer 60 anos. Em 24 de dezembro de 1965. Quem acreditou lá no melhor do entendimento de William Branham foi salvo. Só que hoje a mensagem do irmão Branham não salva, ela já passou. O irmão Branham mesmo disse, Cristo é revelado em todas as gerações, o mensageiro morre. O mensageiro morre. O que se faz depois? Põe o corpo dele no túmulo. E a mensagem dele, o irmão Branham diz assim, se foi, acabou, virou história. E o que vai ocorrer? Os seguidores vão criar ismos, doutrinas, divisões. Já não salva mais. Veja que o irmão Branham vivo, não houve uma divisão. Todo mundo ia lá, lavava os pés do profeta, junto com o profeta, tomava ceia junto com o profeta. Não houve divisão porque era um profeta. Não pode haver divisão quando um profeta está na terra, entendeu? Você entendeu? A mensagem dele salvou, mas hoje a mensagem do irmão Branham morreu. Morreu, acabou. Eu estudo porque é muito conhecimento, gente. É muito conhecimento, estudo, sim. Gosto de ler, gosto de ouvir, não tenho nenhum problema em ouvir o William Branham, mas o meu absoluto é a Bíblia. Eu não vou fazer igual o José Branham, que diz que o absoluto é o aperte o play, as fitas de William Branham. Aonde, gente? Aonde? Eu vou falar sobre isso aqui. Eu estava vendo um pastor Jessé Smith lá do Ohio. Vi muitos vídeos dele. E tem vídeo que ele mostra 80 erros de William Branham. 80. E ele tenta corrigir, né? Os erros de William Branham, né? Por exemplo, o irmão Branham diz assim, Pedro disse que o único mediador entre Deus e os homens, não a pregação de William Branham, é Jesus Cristo. Aí o Jessé Smith diz, é um erro. Você vai dizer amém? É isso que o irmão Branham diz? Vai acreditar, vai ser um idólatra do aperte o play da suíte de William Branham? Vai acreditar que tudo que o William Branham fala é assim do Senhor? Pois aqui o William Branham errou. Quem falou de mediador foi Paulo, não foi Pedro. O irmão Branham falou isso, é um erro, mas não é um erro que prejudica, entendeu? Eu não vejo um erro que prejudica. Eu até escrevi no canal dele que há erros que o irmão Branham comete, não prejudica em nada. Agora, erro doutrinário aí é perigoso. Por exemplo, o irmão Branham não sabia, ele batizava em nome de Jesus Cristo. Mas hoje você sabe que é um nome católico, latim, romano. Tem nada a ver com Irudim, com o judeu. A não ser que você queira ser salvo pela igreja grande prostituta da igreja católica romana, pelo Papa Leão XIV, né? Aí então vai com o seu Jesus, seja batizado no nome de Jesus, prega Jesus. Se o Vaticano tiver algum poder de salvar a igreja romana, então você vai ser salvo. Do contrário, e é o que eu acredito, que a salvação vem dos judeus. E a palavra original está aqui, você está me entendendo? Então, o irmão Branham pregou, batizou em nome de Jesus Cristo. Isso não prejudicou não, porque eu já até expliquei que você planta um grão de trigo, um grão de milho, antes de virar grão, vai vindo um broto, um talo, uma espiga, né? São fases. São fases. Eu acredito que irmão Branham era a casca, né? Até a casca, enquanto ela está ali verdinha, protegendo o grão, é válida. Foi uma fase, mas quando seca, então a casca tem que separar do grão. E o grão, para onde o grão vai, a casca não vai. A casca vai para o fogo, o grão vai para o celeiro. Então houve um tempo que a casca tinha vida. Que a mensagem do irmão Branham tinha vida. O irmão Branham não pregou, sendo mensageiro da tarde, mas o irmão Branham nunca disse que ele
O irmão Branham falou em 61, né? Perguntas e respostas, número 12, referente 286. O irmão Branham diz assim: eu retirei meu nome, omiti meu nome de debaixo da sétima estrela, porque eu não tenho nada a ver com essa sétima estrela, o sétimo anjo. Ele virá! Esse precursor ainda virá. O irmão Branham pensou que era ele? Pensou. Mas o irmão Branham concluiu que não era ele. Então, o que é a mensagem do irmão Branham? É o que ele pregou. A palha, a casca não vai herdar com grão. Mas teve um tempo que tinha vida na casca. Tinha vida, mas virou palha. O que virou tabernáculo? Palha. Porque eu não acredito que esses pastores como Luiz Mendes, Jonas Pimentel aqui em Goiânia, Luiz Mendes em Araçatuba, Machado, em Teresina, Jair Flores no Amazonas, Adildo Souza Sena em São Paulo, vai fazer como eu. Deixar de ser pastor e receber dízimo. Vai nada, gente. Dinheiro fácil. Não tem nem que trabalhar. É os membros, é os fiéis que pagam dízimo. Uma mentira, né? Que dízimo é para levita, Hebreus 7:5, eles estabelecem e recebem dízimo, né, dos da lei lá, né? E os gentios, nas 13 cartas, Paulo nunca tocou em dízimo, mas vai mudar quando o negócio é bolso, dinheiro, não muda não, gente. Não muda, mas não muda mesmo. Eu estava falando aqui, eu volto depois aqui no pastor Gessé, que eu estava vendo, alguém na língua espanhola me escreveu e disse assim: se você fizer 10% dos milagres, sinais de William Branham, então a partir dali você pode corrigir o William Branham. Eu fazer 10% dos milagres, sinais de William Branham, primeiro, se eu fizer 10%, que o William Branham ressuscitou 5 pessoas, né? Na África do Sul, Durban, Joanesburgo, o William Branham ficou lá 3 meses. Quando o William Branham terminava um culto, o prefeito tinha que levar caminhões para pegar tanta cadeira de roda, muleta, de milhares. Em Durban, acho que foi 250 mil pessoas num culto só de William Branham. Não é igual o que a mamba africana, o Cacu está tentando fazer. Cacu diz que é maior do que o William Branham, aí, tirando foto com muleta. Cacu não chega a nada. Não chega nem perto de William Branham, nem uma vírgula, nem uma grama. Mas esse branhamista diz assim: se você fizer 10% dos milagres sinais de William Branham, aí você pode corrigir William Branham. Eu fazer 10%? Primeiro lugar, eu queria dizer para ele, né, que se eu fizer 10% dos milagres de William Branham, eu vou ganhar uma multidão de gente. E o que eu estou pregando não é para trazer multidão, como é que fica? Ele quer que eu faça 10% dos milagres. Porque eu disse para ele que Jeremias não fez milagre, pregou vara de ferro, meteu a vara lá nos reis de Israel, no povo de Israel. E Jeoanã, que se chama João Batista, que milagre ele fez? Pregou duro. Eu disse que agora é hora de voltar à palavra, mas ele quer que eu produza milagres, sinais. Se eu produzir milagres, 10% dos milagres de Mombrana, dos sinais de Mombrana, eu vou ganhar uma multidão de gente. E eu sei que não é hora para isso, né? Que a hora é hora da multiplicação da iniquidade, do para viver. A iniquidade multiplicou, o amor esfriou, é um pequenino rebanho. Então eu estou consciente, super consciente do que eu estou a pregar, do que eu estou a ensinar, a doutrinar, do que essa pregação que eu estou a pregar é capaz de fazer. Não é hora de multidões, de convertidos. Passou esse tempo, gente. É hora agora de individualmente, se alguém, Mashiach diz, eis que estou à porta e bato. Você está fora da 7 era, fora da última era de Laodiceia. Até nas 7 eras, o Mombrana colocou a foto do eclipse lá, quando Paulo VI foi a Jerusalém em 1961. A lua passa por 7 fases, mas quando você vê o livrinho de William Branham, só tem 6, porque a 7ª a lua escureceu, virou um breu, escureceu tudo. Então eu estou consciente, né? Eu estou consciente do que eu estou pregando, do que eu estou a pregar com consciência. Outra coisa,
Eu disse aqui que o Cláudio, em Atos 18:2, expulsou os judeus e judinhos de Roma. Ali era a raiz. Porque a Keilah, a Kenesia, não começou em Roma, começou em Jerusalém. Andrônicos e Júnior, parentes e apóstolos antes de Paulo, abriram lá a Keilah, a Kenesia em Roma. Romanos capítulo 16, versículo 26. Paulo diz isso. Então, presta atenção nisso aqui. Porque lembrando que a primeira era da igreja começa em Éfeso, né, no ano 53. Agora presta atenção, no ano 41, Cláudio expulsou os judeus. A era começa no ano 53, né, era de Éfeso. Paulo mesmo é o mensageiro, ele era judeu, Iudim. Paulo mesmo abriu a obra lá, a Keilah, lá em Éfeso, Atos 19, né, até o Apolo em Corinto, Paulo indo a Éfeso, né, Atos 19, Paulo sai e vai abrindo Keilah, congregações. Mas entre o ano 64 e 67, Paulo morre. Porque o Nero morreu no ano 68. E o Nero foi quem mandou matar o apóstolo Paulo. No ano 70, Jerusalém é destruída. No ano 325, William Brandt diz que a igreja caiu em Nicéia. Eu discordo, né? Para mim, a igreja começou a cair quando expulsou Áquila e Priscila, os judeus de Roma. Em Atos 18, versículo 2, a Bíblia diz que Cláudio expulsou. Aquilo era o ano 41, gente. Mas no ano 53 começou as 7 eras. Começou as 7 eras dos gentios, das nações. Quando Jerusalém é destruída, é muito provável, né, que as Keilah, os irmãos Iudim, judeus, já tinham saído de Jerusalém, né? Quem vai morrer lá é aqueles fariseus, saduceus, os judeus lá que seguiam a Torá, né? Mas quando morreu os 12 apóstolos, aí acabou. Aí foi cortado os ramos originais da oliveira, da videira, e aí então, desde o ano 53 para cá, é o jambuzeiro bravo, oliveira silvestre. É nós que não somos judeus, que fomos enxertados na oliveira. Mas vem a hora em que Mashiach vai salvar 144 mil judeus e Iudim, né, na grande tribulação. Aí é ramo original. É Iudim. 12 mil de cada tribo de Israel. Porque ele parou de tratar com os judeus. Tiago, Jacó, Atos 15. Deus está chamando dentre os gentios um povo para o seu nome. Só que agora o Mashiach já está fora das igrejas. Lê Apocalipse 3, 16 a 21. Está batendo na porta, está fora. Ele não vai entrar dentro de 4 paredes, catedrais, dentro de igreja, organização, denominação nenhuma. Se alguém ouvir a minha voz, alguém é indivíduo. É um indivíduo. E abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa. Casa é lá, é família. E eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, ele vai tratar com o indivíduo, fora das igrejas, fora das 4 paredes, fora das denominações. Porque quando Mombrana estava vivo, veja o penúltimo sermão de Mombrana. Mombrana está pregando dentro da Assembleia de Deus. Como é que Mombrana é 7º anjo? Você está pregando dentro da Batista, dentro da Assembleia de Deus. Você está sendo patrocinado pela Donep, os homens do Evangelho completo. Se ele tinha um dom de curar o câncer, um dom divino, dado 2 dons dados por um anjo de Deus, e ele tinha que ir lá nas igrejas. Não, a última pregação é que é fora, é isso aqui que eu estou pregando. Aí ele mostra, esse pastor Gessé, ele mostra aí 80 erros de William Branham. Eu não queria nem citar, né, esses erros, porque erros sempre teremos, né? E também quando um profeta prega e ele morre, e igual lá em Hebreus 11, né, Paulo escreve sobre os profetas. Paulo diz lá que Paulo escreve lá, Paulo nunca diz que Abraão mentiu, nunca falou da embriaguez de Noé, só fala bem de Sansão, de Jefté. Você me entende? Então ele cita 80 coisas lá, mas eu vi, prestei atenção, até anotei algumas coisas, né, mas
Não vi problema, né? E também ele está tentando corrigir esses 80 aí. Não é o que eu estou corrigindo, não. O que eu estou corrigindo é eu de doutrina que implica, pode te levar à perdição. Você vê, eu pregando contra a união ilegítima, eu pregando que não se paga dízimo, eu pregando para a mulher usar o véu, né, em público. Eu estou pregando doutrina de Paulo, coisa que Mombrano não trouxe. Agora, esses errinhos que Mombrano fez, eu não vejo problema nisso, não. Ele corrigiu 80 erros, né? E ele nem vai sair do tabernáculo, porque ele é pastor lá no Ohio, esse G6 Smith. Ele deve receber dízimo, porque no tabernáculo todos os dízimos é do pastor. Ele nem vai sair. Sim, ele é contra o tabernáculo de Jeffersonville, o tabernáculo Brana. O aperte play, né? Porque o José Brana leva os seus seguidores a virar idólatra. Aí ele até pergunta: você crê que tudo que... Esse G6 Smith... Você crê que tudo que irmão Brana diz, como José Brana diz aí, para acreditar que tudo é assim, diz o senhor? E quando o irmão Brana comete erro, você vai dizer amém? Assim diz, assim do senhor? Por exemplo, o irmão Brana fez a mulher dele mentir. O advogado ligou, o irmão Brana estava lá e disse: diga que eu não estou, a mulher mentiu. Você vai dizer que isso é assim, diz o senhor? E o irmão Brana foi orar por uma criança e Deus disse que ele não estava numa boa situação para impor as mãos naquela criança, que estava morrendo, né? Aí o irmão Brana fez melhor, correu lá no advogado e falou: peço perdão, eu estava em casa, fiz minha esposa mentir. Voltou lá, pediu perdão ao advogado. O advogado disse: eu acreditava em você, irmão Brana. Agora eu acredito mais, que eu estou vendo que você arrependeu e se consertou. O irmão Brana volta lá, coloca a mão na criança, Deus cura ela. Aí você vai dizer que quando o irmão Brana ensina a irmã Meda Brana a mentir, que aquilo é um assim do senhor. Se o próprio Deus reprovou a ação de William Brana, então nem tudo que está na vida do irmão Brana é assim do senhor, não. Tem erros. Eu não vou citar aqui tudo, igual ele cita 80, né? Porque meu objetivo não é denigrir o William Brana. Eu não tenho esse objetivo, denigrir. Eu continuo crendo no irmão Brana. Meu objetivo é trazer a doutrina de Paulo, essa doutrina, as 14 cartas. Não é denigrir o William Brana, igual tem aqui no Brasil um grupo aqui no YouTube, um canal no YouTube desmistificando Brana. Isso quer denigrir o Júnior Fialho, o Carlos Roberto aqui em Goiânia, que o Júnior Fialho era vice-pastor do pastor Joaquim, tá aqui com a igreja dele aqui em Goiânia, Unidos em Cristo. O objetivo dele é denigrir o William Brana. Eu não tenho esse objetivo. Eu disse que eu gosto de William Brana. Gosto muito de William Brana. Mas eu gosto mais de Deus do que de William Brana. Você me entende? Respeito o William Brana, vou respeitar. Deus me deu essa graça no meu coração, esse temor de respeitar o William Brana. E respeito mesmo, e vou respeitar. Porque foi um profeta de Deus. Agora, denegrir, não. Aí eu não estou de acordo com isso, né? Quem quiser denegrir, você vai colher o que você está plantando, né? É um profeta de Deus. Já começou a colher aí. Que em 19 de dezembro de 1954, Mombrano profetizou: antes da Imar da Beza virá um Papa dos Estados Unidos. Vai se levantar. Olha aí, o Robert Francis Prevost de Chicago. É um Papa de Chicago, americano. Aí agora, eu não sei o que esses que odeiam William Brana vão fazer. Ou estão fazendo. Estão dizendo que não é a profecia. Mas é a profecia, sim. Demorou 70 anos. A irmã Brana falou que na sexta visão poderia ser a Igreja Católica ou uma mulher, pelo voto feminino, virar presidente dos Estados Unidos. É possível as duas coisas. Eu não sei qual das duas é. Pode ser a Igreja Católica e pode que ainda o mundo chegue até 2028, o Donald Trump saia, embora ele não quer sair, né? Está mostrando que ele quer mudar a terceira emenda. Ele quer um terceiro mandato. Eu acho que ele quer mais do que um terceiro mandato. Quer virar um ditador lá, um tirano nos Estados Unidos. Né? Mas seria possível, não sei. Ele sair e uma mulher virar presidente. A própria Kamala Harris disse que não terminou não, que vai tentar derrotar Trump na próxima eleição. Eu não sei. Eu sei que no dia que
que ela virou presidente por 85 minutos na Casa Branca, 21 de novembro de 2021, John Biden tomou anestesia. E ali houve um eclipse, naquela hora ali. Que um eclipse que se repete a cada 600 anos. A última vez foi com o Moctezuma aqui, o Inca, Maia, Azteca. Ele governava as Américas todinho. E o presságio, o eclipse, dizia que o seu reinado Inca, Azteca, Maia chegou ao fim. Como esse eclipse, com a Kamala Harris, mostra que os Estados Unidos, que hoje tem 249 anos de império, o Império Americano vai chegar ao fim. É o fim do Império Americano. Aliás, é o fim de tudo, gente. Nós estamos à beira, próximo às vésperas do fim de tudo. Já estamos no fim do fim. Se você quiser saber, estamos já no fim do fim. Né? Eu expliquei aqui e fui ver, igreja é latim. Eclesia é grego. Querrilá, comunidade, né, é hebraico. Nós devemos hebraizar as coisas e abandonar o latim, né? Então, a igreja realmente é latim. Eu fui verificar no Google, né? Verifiquei, igreja é latim, eclésia é grego e querrilá é hebraico, né? Ainda sobre o véu, né? Paulo disse: se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar os seus cabelos. E se para uma mulher é vergonhoso, indecente, ela cortar ou rapar a cabeça, que ela cubra-se com o véu. O véu é tecido, o cabelo, eu expliquei numa pregação, que é uma glândula, né? Que nós temos, né? Homem e mulher, e faz cabelo crescer. Embora a Bíblia diz que se um homem deixar o cabelo crescer, comprido, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Também diz que o homem não pode cobrir a cabeça. E se o véu fosse cabelo, igual que é os branamistas, cacuístas, Assembleia de Deus, as igrejas, então o homem tinha que andar com a cabeça rapada. Se, como eles dizem lá, o cabelo da mulher é o véu. Então, se é o véu, então o homem com cabelo tá com véu, é? O homem deveria andar, então, com a cabeça rapada. Véu é tecido, gente. O irmão Brana pregou e disse que estava errado, porque eu tenho a Bíblia para isso. Se a mulher cortar o cabelo, você, homem, é um marica, se não levar sua mulher no cartório e não der carta de divórcio. Porque ela desonrou o marido, diz o irmão Brana. Mas não é isso, não. Se a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça, isso é uma vergonha, diz a Bíblia. Coríntios 11, versículo 6. Agora, o que leva a mulher a desonrar o cabeça, que é o seu marido, é ela recusar usar o véu. Lá diz que quando ela recusa usar o véu, ela desonra o seu marido, sua cabeça. E no versículo 10 do capítulo 11 diz que é um sinal dos anjos. E é o que mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Usando o véu em público. O véu voltou. Uma Brana pregou, eu sei, pregou errado. Nesse ponto de cabelo, dizer que a mulher cortar o cabelo, o marido deve dar a carta de divórcio se não der um maricas, né? Isso aí, cortar cabelo é vergonha. O que desonra mesmo é ela recusar o véu. Mas a irmã Brana conseguiu, com a sua pregação, pelo menos na sua mensagem, fazer as mulheres parar de cortar o cabelo, né? Porém agora, na minha pregação, que é diferente do irmão Brana, minha pregação veio para conseguir fazer a mulher usar o tecido, o véu. Cobrir o cabelo, cobrir a cabeça, no ônibus, no supermercado, no centro da cidade. Irmã Brana conseguiu. Tem mulher do tabernáculo que segue a mensagem da irmã Brana. Desde criança nunca cortou nem as pontas do cabelo. Se cortar é uma vergonha. Porém, mesmo ela sem cortar o cabelo, se ela recusar usar o véu hoje, aqui na palavra original, ela desonra a sua cabeça, que é o seu marido. Eu estou sendo bem claro. Mais claro do que isso, eu não consigo ser. Na minha pregação, ela é clara, né? É uma pregação clara. Também, você lembra que quando o irmão Brana pregava, ele citava sua mulher uma vez bateu a porta, a irmã Meda bateu a porta na cara do irmão Brana, né?
Mombrano cita aqui seu irmão, e tinha uma boa mulher, e tinha um filho com ela. Mombrano diz que ele largou a mulher e queria casar com uma segunda mulher. E pediu para Mombrano fazer o casamento, Mombrano disse que não. Mombrano cita coisas pessoais, né? Família, não tem como não citar, né? Mombrano citou Marcos 10, 11, né? Mombrano disse que a única maneira dele poder casar só se a mulher dele, desse irmão carnal do Mombrano, tivesse feito sexo com outro homem, escondeu a confissão e confessou, aí sim, dá direito, né? Mas é isso que Machia... isso que o Mombrano falou está em Matitial 19. Machia diz, a não ser por causa de fornicação. O que é fornicação? É o pecado de sexo fora do matrimônio, do casamento. Porque o adultério é depois do casamento. Na verdade, o Marcos 10, 11 diz aqui, se o marido mandar a mulher embora, se é mulher, ele casou virgem, ela casou virgem. Fez matrimônio. Mas se ele mandar ela embora e casar com outro, ele comete adultério contra a primeira esposa. Então, adultério é depois do casamento. A fornicação é um pecado fora do matrimônio, né? Que fique bem claro, né? Sim, Paulo corrigiu a Achalia Kefa, né, que você chama de Pedro, né? Eu já preguei sobre isso, com respeito, né? Kefa, que se chama de Pedro, estava comendo com os irmãos que não tinham circuncidado, os gentios, e quando chegou da parte de Tiago, de Jacó, o de Jerusalém, então Kefa não quis mais comer, se levantou da mesa, recusou, né? Aí Paulo corrigiu, né? Então era dois apóstolos, né? Eu não sou nada, eu nem queria estar aqui corrigindo o William Branham, o ponto da mensagem Mombrano, mas eu estou aqui, na verdade, se você observar como eu falo, o respeito que eu tenho, eu estou pregando a Bíblia, gente. Não tenho vontade nenhuma de corrigir o William Branham. E quando eu faço isso, não estou denigrindo quem manda a imagem de William Branham. É um mensageiro de Deus, William Branham. Sim, devemos ser como os bereanos, né? No livro de Atos, não sei se é 17, os bereanos, Paulo ia pregando, eles iam conferindo, examinando tudo com a Bíblia. E quando eles viram que a pregação de Paulo era bíblica, eles acreditaram, né? O problema é que hoje as pessoas nem a Bíblia lê, né? Não tem tempo? Não, mata o tempo com televisão, Hollywood, futebol. Não tem tempo, fica cansado, né? E a Bíblia tem vida eterna, viu? Eu ia falar aqui um pouco do Brasil, que é o barro, né? Porque o Brasil está no BRICS. BRIC quer dizer barro, tijolo, né? Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, né? Tivemos um encontro aí do Lula, Brasil, BRIC, barro, argila, com Trump, né? Trump é Estados Unidos. Estados Unidos vem do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Isso vem de Roma. Roma é o ferro, né? Então, nós estamos vendo aí os 10 chifres, né? Não se mistura, não tem jeito, né? Estava vendo até a maneira que o Lula sentou diante do Trump, né? Só cruzou a perna ali e sentou. Já está mostrando que não vai se submeter ao ferro. Os 10 chifres estão aqui, lembra? A primeira besta, o leão, Babilônia, a segunda besta, o urso, a Pérsia, né? Medos persa. A terceira, o leopardo, a Grécia, de Alexandre Magno, Alexandre Grande. O quarto animal tinha 10 chifres, dente de ferro. Roma. Triturou tudo. Gás de bronze, calcava, pisava tudo. Nesse quarto animal subiu. Roma é Europa. Desse quarto animal subiu 10 chifres. Esses 10 chifres darão poder à besta. Porque depois dos 10 chifres, Daniel diz, eu vi subir um 11º chifre entre os 10. Vai vir um chifre pequenininho. Só que ele vem do norte de Israel. Daniel 8:9. Ou do Líbano, ou de Damasco, da Síria ou da Turquia. E os 10 chifres em 1 hora darão seu poder à besta. Está na hora. Não sei se está na hora, está chegando a hora. Porque os 10 chifres estão aqui, agora. O pequeno chifre, o 11º chifre vai aparecer.
do norte de Israel, do Oriente Médio. Porém, quando ele aparecer com os 10 chifres, ele vai queimar Roma, Vaticano, com fogo, comer a carne da grande prostituta, o banco do Vaticano, o ouro do Vaticano, a besta no cavalo verdoso vai comer tudo. Vai torná-la nua, desolada e vai queimá-la com fogo. Ela vai ser queimada com fogo. Presta atenção. E depois a Bíblia diz que a besta vai pegar esses 10 chifres, que vai dar o poder à besta em 1 hora, né? E vai arrancar 3 chifres. Que ela vai reinar 48 meses com 7 chifres. Ela é o 8º rei. Mas ela vem do norte de Israel. Leia Daniel 8:9, diz isso, né? Está tudo aqui, né? A coisa está balançando, está tremendo, está vibrando, está se mexendo, remexendo. A engrenagem as peças, a engrenagem da profecia já está se circulando, está se movimentando. A hora vai vir, gente. A hora vai vir, né? Eu disse, meu objetivo não é denigrir e queimar o William Branham, é um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Mas ele disse que depois dele viria a palavra original. Estou terminando a minha pregação. Olha aqui, o Criador, único Criador dos céus e da terra, Yeho, Yod-He, Vav-He, Yehová, Deus e Pai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, o Salvador e Mediador, abençoe essa palavra nessa hora. Amém.